Sabe o que pouca gente percebe? É que o maior milagre de Abraão não foi gerar Isaque, foi formar Isaque. Porque gerar é um ato biológico, mas formar é um processo espiritual. E é nesse processo que muitos pais se perdem. A geração de hoje foi treinada para achar que presença é só estar perto. Mas não é. Presença verdadeira é ser referência, é deixar marca, é transmitir identidade. E tem mais. A Bíblia mostra que Abraão andava com Isaque. Não era um pai ausente. Ele subiu o monte com o filho. Ele ensinou pela caminhada. Hoje, muitos pais se calam, se omitem, se anulam, ou porque se sentem culpados, ou porque acham que o mundo já venceu. Mas não venceu. Deus ainda chama homens para serem coluna no lar. E se você é filho e está ouvindo isso, entenda uma coisa: ninguém vai te amar como teu pai te ama, mesmo com erros, com falhas, com limitações. Porque o pai de verdade sente a dor do filho até quando não consegue expressar. A Bíblia não mostra Isaac revoltado com Abraão, mostra ele confiando, caminhando junto, subindo o monte. Isso é fé geracional, isso é legado vivo. E isso me leva a uma pergunta para você, pai. Você está só gerando ou está formando? Está só pagando conta ou está construindo identidade? Está só sustentando ou está ensinando a subir monte? E é aqui que entra um ponto que ninguém gosta de falar. Formar um filho exige dor, exige paciência, exige confronto, porque filho não é só bênção, filho também é ferramenta de lapidação para nós, pais. Deus usa o filho para revelar o que ainda precisa ser curado em nós. Às vezes o filho grita o trauma que o pai nunca tratou, e por isso paternidade não é só ensinar, é também se permitir ser moldado. Abraão teve que aprender isso. Ele quis antecipar a promessa com Ismael, tentou resolver do jeito dele, foi no braço, no humano, e teve que lidar com as consequências. Mas Deus não cancelou o plano. Deus corrigiu o caminho, reafirmou a aliança e fez o milagre com Sara. Porque Deus não está buscando pais que acertam tudo, ele está buscando pais que permanecem. Sabe o que mais me impressiona? É que Isaac não foi só um filho, ele foi o elo entre gerações, o meio do caminho entre o que Abraão recebeu e o que Jacó herdaria. E muitos pais hoje estão vivendo exatamente isso, no meio do caminho. Nem começaram, nem terminaram. Estão cansados, frustrados, com medo de repetir erros, sem força para continuar. Mas deixa eu te dizer uma coisa no espírito: se você parar, a cadeia se quebra. Se você continuar, o legado se cumpre. Deus só precisa de uma geração que não desista no meio do monte, que mesmo ferida continue subindo, mesmo em silêncio continue crendo. Às vezes, as dificuldades vêm e você simplesmente se sente perdido. Nem sempre, mesmo você sendo ungido, separado, cheio da palavra, você vai entender o que Deus está fazendo. Não sejamos hipócritas. A unção não nos dá domínio total sobre os caminhos de Deus. Existe mistério, existe silêncio, existe tratamento. Abraão também foi tratado. Deus trabalhou nele por dentro, tirou a pressa, quebrou a lógica, desconstruiu o velho Abrão. E muitas vezes é isso que a gente vive como pai. A gente quer acertar, mas tem hora que a gente não consegue. E pior, o mundo que cerca os nossos filhos não ajuda. Pelo contrário, incentiva o desvio. Hoje, os filhos são motivados por amizades tóxicas, influenciadores sem vida com Deus, leis que protegem o erro e não o ensino. E o inimigo, sim, o diabo, usa isso. Ele usa até os que estão próximos para tentar destronar o pai dentro de casa. Quer um exemplo? Absalão, filho de Davi. Lindo, carismático, bem relacionado, e mesmo assim foi instrumento do inferno para tentar roubar o trono do próprio pai, face a face. Porque é assim que o diabo age, ele sabe que o maior escândalo é derrubar o pai dentro da casa, né, através do próprio filho. Hoje, muitos filhos se acham no direito de tudo.
sou de menor, posso. Agora trabalho, sou adulto. Mal saíram das fraldas e já se acham sábios. E a gente, como pai, sofre. Sofre porque já esteve ali, já errou, já sabe o fim daquele caminho. Mas ouve do filho: quero viver minhas experiências. O tempo mudou. Comigo vai ser diferente. E aí a gente desaba. A gente tenta ser durão, mas dói. Porque pai sofre sim. E é uma dor diferente. É uma dor que não grita. É aquela que corrói por dentro de ver o que está vindo e não poder impedir. Olha, filho, se você estiver ouvindo essa ministração, deixa eu te dizer algo do fundo do coração de um pai. Vocês não vêm com manual. A Bíblia nos dá direção, sim, mas cada um de vocês é uma peça única. Não tem fórmula pronta, tem lágrima, tem tentativa, tem amor envolvido em cada decisão. E tudo o que um pai decente faz é por amor, é por cuidado. A gente se preocupa com o que você ouve, com o que você veste, com quem você anda, com a música, com a bebida, com o cigarro, com a moto, com o celular, com as saídas. Não é porque somos caretas, é porque nós conhecemos as armadilhas que estão por trás. O inimigo mexeu nas leis, mexeu na cultura, mexeu nas roupas, na música, na linguagem, nos direitos. Foi dando liberdade, liberdade, liberdade. E o resultado? Uma geração ceifada, uma geração fragilizada, uma geração em guerra contra si mesma. E o pai desmonta, porque ele vê de longe o que o filho ainda não vê. Eu fui jovem, eu era filho único, fiz muita besteira. Meus pais não dormiam enquanto eu não chegava. Só de ouvir o barulho do portão, meu pai sabia se eu tinha bebido. Mas olha o que mudou. Naquela época, a psicóloga que tratava a alma era a cinta, o chinelo, o castigo. Hoje, isso é crime. Hoje se corrige, vai para a cadeia. Se repreende, é opressor. Mas deixa eu dizer uma verdade aqui, sem medo. A cinta foi proibida. O castigo virou abuso. Mas a bala da polícia ainda é de chumbo. O cacetete do traficante ainda é de ferro. E a vida ainda não tem botão de retrai como num videogame. Por isso, filho, abre teu coração. Tua rebeldia não é sinal de força, é só um atalho pro abismo. Se teu pai está falando, é porque ele te ama. Ele quer que você sofra menos do que ele sofreu. Ele quer que você vá mais longe do que ele foi. E a pergunta que fica é essa: como lutar contra tudo isso? Como ser pai em meio a leis que te calam, em uma cultura que te cancela e em uma geração que foi ensinada a desconfiar de tudo que é autoridade? Será que um filho ouvindo essa pregação vai levantar e dizer: poxa, entendi. O diabo está tentando me usar contra meu pai. Eu estou sendo manipulado. Meu pai está me dando conselho bom. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a semente está sendo plantada e o Espírito Santo vai regar. Porque, no fundo, o que todo pai quer é simples: que o filho o ajude a ser pai. Que o filho diga: eu quero ser melhor, eu quero andar contigo, me ensina. A gente, como pai, só quer isso: que vocês, filhos, sofram menos, que vocês sejam melhores. Sabe, carregar a lenha com Abraão foi a missão de Isaque. E você, filho que está me ouvindo, quando você caminha junto, quando você ajuda teu pai a te formar, você está construindo também o teu próprio legado. A lenha que você carrega hoje pode ser o altar que vai te livrar amanhã. O sim que você dá agora pode evitar teu lamento lá na frente. A obediência de hoje pode ser a porta aberta da tua casa no futuro. Não é fácil ser pai. E também não é fácil ser filho. Mas quando os dois entendem que estão no mesmo lado da batalha, o inferno perde. Deus ainda levanta pais. E Deus ainda transforma filhos. O legado de Abraão não parou em Isaque. Passou para Jacó. E de Jacó veio uma nação. E dessa nação veio Cristo. E por Cristo você e eu estamos aqui hoje. Isso é legado. Isso é propósito. Isso é paternidade com destino. Se essa palavra tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir.
Isso nos ajuda a alcançar mais lares, mais pais, mais filhos e manter viva essa missão de restaurar o altar do Senhor. No próximo episódio, a gente continua a ministração, o legado de Abraão, mergulhando na descendência, na continuidade da promessa e no poder de uma geração que honra o que recebeu. Se prepara. O que vem é profundo e é para você.